já que falamos tanto do atentado, vamos ver as últimas a respeito desse evento. O FBI teve acesso aos aos dados do celular do atirador que tentou assassinar Donald Trump no sábado passado. O principal problema do FBI, ou do Serviço Secreto Americano, é descobrir o que levou o atirador ao que ele fez. Reportagem de Mariana Giangiacomo. O FBI acredita que Thomas Matthew Crook agiu sozinho quando, de cima de um telhado, abriu fogo contra o ex-presidente Donald Trump durante um comício de campanha no estado da Pensilvânia. Um novo vídeo mostra o momento em que Crook estaria rastejando no telhado pouco antes de cometer os disparos. I was up at the fence line, saw the guy move from roof to roof, told an officer that he was on the roof. And when I turned around to go back to where I was is when the gunshots started and then it was just chaos. Nesta segunda-feira, agentes da Polícia Federal Americana estiveram na casa do atirador em Pittsburgh, no mesmo estado, e a 1 hora do local do crime. Até agora, os investigadores não encontraram nenhuma evidência nas redes sociais ou em documentos de Crooks que possam ajudar a identificar o que motivou a tentativa de assassinato. E apesar de terem acessado o conteúdo do celular do atirador, não foi revelada a existência de pistas sobre o que pode ter levado o jovem de 20 anos a atirar em Donald Trump. A arma usada no atentado foi comprada legalmente. Crooks já havia demonstrado possíveis sinais de interesse em política. Se registrou como eleitor republicano 1 semana depois de completar 18 anos, a idade mínima para votar aqui nos Estados Unidos. Mas 1 ano antes, doou $15 para um comitê de ação política alinhado aos democratas. Antes de ser morto pela polícia, Thomas Matthew Crooks trabalhava em uma casa de repouso. Se formou na escola em 2022. Segundo relatos feitos à CNN por colegas de classe, ele era um garoto inteligente, mas solitário e que sofria bullying de colegas. E nunca demonstrou comportamentos violentos. He was overall a nice kid. He was quiet, but he was nice to me whenever I talked to him in class. He was a good student. Os republicanos chamaram a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Schittle, para testemunhar no Congresso na semana que vem sobre o atentado. Entre as questões que a agência enfrenta estão por que o prédio onde o homem atirou do telhado não foi revistado e se os agentes agiram de forma correta nos momentos após o tiroteio. Nós estamos naquele aspecto mais escorregadio da análise política, que é tentar estabelecer o que o contexto mais generalizado, no caso dos Estados Unidos, uma terrível briga política, tem de peso no ato de um indivíduo como esse atirador, como esse que queria ser... Bom, ele é um assassino, ele matou 2, né? Como que uma coisa reflete no outro, na sua análise? Você diz o ambiente político extremado na condução da política em si. No caso, na condução do indivíduo em si. William, eu sempre tenho a percepção, e sempre transpondo para o Brasil também, mas olhando os Estados Unidos, olhando o mundo afora, que os exemplos das lideranças, elas se refletem para baixo. E a despeito de ter uma demanda muito grande, uma análise muito grande, um pedido muito grande de analistas, de intelectuais, de artistas, por aí vai, por moderação, as lideranças elas não se moderam. E, de fato, eu vejo um exemplo... Eu estou falando do Trump, estou falando da campanha democrata também, estou falando aqui no Brasil, estou falando... As pessoas, elas entraram nessa lógica de uma campanha permanente, um estado permanente de campanha, uma resposta imediata, campanha de ódio, e os líderes embarcam isso. Eles embarcam isso. O Bolsonaro embarca isso no Brasil, o Lula também embarca isso no Brasil. O nós contra eles, os inimigos, tem diferenças de tons, de estilo. E lá também, salvo engano, a campanha democrata vinha dizendo que era preciso barrar o Trump. Quando você fala que é preciso barrar o Trump, você pode ter uma conotação política nisso, mas se o menino acertasse o tiro, teria barrado ele, tirado a vida. Então, eu vejo muito... A massa olha para cima, olha para os líderes, isso em todos os lugares. E se os líderes estimulam uma campanha visceral, como estimulam, seja aqui, seja lá, seja na Argentina, seja na França, agora a gente acompanhou, isso vai ser traduzido. Eu não sou nada otimista de ter uma moderação num curto, num médio prazo.
Porque a lógica que a gente está hoje, digitalizada, de anônimos, ela estimula isso. E os líderes estimulam também. É isso? Eu estava lembrando aqui dos embates que o Trump teve na campanha de 2016 com a Hillary Clinton, que tinham também muito discurso de violência, que ela tinha que ser presa. Em algum momento, em alguma campanha, alguém disse, tem que atirar na Hillary. Então, essa inflamação é que eu acho que é o grande desafio hoje, William, olhando o discurso do Biden no sábado à noite, a tentativa dele de se desassociar do papel do candidato, que até um dia antes estava chamando o Biden de criminoso, que tinha que ser parado a qualquer custo, para voltar para a cadeira de presidente e tentar segurar o país no mínimo de segurança e de civilidade. Mas eu não consigo entender o quanto isso vai ser capaz de fazer. Quer dizer, como você chamou na abertura, não é mais só a eleição. O atentado transformou o desafio para 2025 para uma coisa muito maior. Tem envolvido aí sociologia. Eu estava olhando, você me permitiu, posso fazer uma pergunta para o Christopher Garland? Você faz o que você quiser aqui. Não, Cris, eu estava olhando aqui o tal do Projeto 2025, que é da Heritage, e que hoje voltou aos jornais a discussão do quanto o programa de Trump vai adotar daquilo que a Heritage oferece como soluções para um programa de governo, que são basicamente 4 pilares: restauração da família, abolição do Estado administrativo, que tem a ver com aquela leitura do Deep State, né, que age contra os americanos, uma ideia do Trump, a defesa da soberania, portanto, o dinheiro só para defender os Estados Unidos e não o mundo, e as liberdades individuais defendidas por Deus. O quanto você, pós-atentado, diante desse cenário que a gente trata aqui, o quanto você acha que a campanha de Trump vai absorver esses valores? Excelente pergunta. Isso é um grande debate, está sendo debatido muito ao longo da campanha. O candidato Trump está tentando se desassociar em propostas específicas desse plano, mas sabemos que o Heritage Foundation é um instituto republicano conservador que tem muitas pessoas que devem participar de um eventual governo Trump e influenciar, ou pelo menos representa o pensamento ao redor do candidato. É só importante lembrar que no primeiro mandato do governo Trump, o presidente Trump estava considerando encaminhar uma proposta para pegar um alto número de cargos que fazem parte da burocracia americana e substituí-los para ser cargos comissionados de indicações políticas. É uma maneira de tentar ter mais controle sobre burocracias que têm um certo grau de independência. E isso seria uma grande mudança, o governo acabou não levando isso a cabo, e isso está dentro do Project 2025 do Heritage Foundation. Então, tem elementos, sim, que já rondam o candidato, mas, dado que tem alguns elementos mais controversos, o candidato Trump vai tentar se desassociar. Não tudo vai ser adotado, evidentemente, tem dificuldades políticas, mas representa um pouco o ambiente e o debate de políticas públicas que está rodeando o candidato, sim. Tiago, de seguir mais ou menos na linha que a Thaís nos propôs, que é jogar nosso olhar um pouquinho para frente, né? A sua questão colocada ao Christopher sobre que programas, afinal, pretenderia um eventual presidente Trump levar adiante, sobretudo nessas questões de valores e questões culturais. Da mesma maneira... na defesa das ideias na campanha, sabe, William? Eu acho que isso tem um peso importante. Enquanto ele vai se colocar defendendo essas ideias que são mais radicais, vamos dizer assim, do conservadorismo, quanto ele vai, depois do atentado, quanto ele vai apostar na guerra cultural, isso, no fundo. Cultural no sentido bem amplo. Exato. Tiago, quando a gente vê o comportamento do Trump nessas 48 horas, até aqui, nós estamos esperando ele aparecer lá na Convenção Republicana, talvez ele fale ou não, e vamos ver o que ele vai falar. Ele pode derrubar direto tudo que eu estou falando aqui agora, mas até aqui ele parece ter adotado uma postura menos, digamos, propensa a colocar mais gasolina nessa fogueira. É uma fogueira. Joe Biden se dirige ao país pedindo que baixe a temperatura. Aí eu volto a um ponto do começo do nosso programa hoje, que é o seguinte: será que a gente já passou desse momento no qual
se pode pensar em baixar a temperatura? Já era? Ou seja, o que você acha que continuará acontecendo? Nós estamos numa espiral de violência verbal que se traduziu numa violência inaceitável, inadmissível, condenável, que foi esse atentado. Nós vamos ver mais do mesmo para frente, ou isso cria um choque e modera os atores? Olha, inicialmente cria um choque que modera os atores, mas por um curtíssimo espaço de tempo. Porque a dinâmica eleitoral ela vai numa velocidade, principalmente nesse ambiente de polarização, que é extremamente rápido. O Trump ele já vinha adotando uma tentativa de seduzir um eleitorado que historicamente não era dele, como os afro-americanos em alguns estados-chave. Ele gastou 2, 3 semanas pouco antes do debate com Biden, em Michigan, indo e voltando várias vezes em Michigan e Wisconsin, para tentar trazer esse eleitorado. O Trump ele sabe que ele precisa conquistar uma parte do eleitor que não está convencido nas ideias históricas do Trump, nem na forma como ele governou durante o primeiro mandato dele. Mas esse eleitor tampouco está decidido pelo Biden e não se mostra entusiasmado pelo Biden. Isso levou a um comportamento um pouco mais moderado do Trump ao longo das últimas semanas. E aí aconteceu o debate. No debate, enquanto o Biden estava levando muito fogo amigo de dentro do Partido Democrata, e isso existindo até o momento do atentado no sábado, o Trump e a equipe dele, eles estavam focando em alguns comerciais, algumas propagandas pelo país, mas estava adotando um tom um pouco mais moderado, deixando com que esses ataques dos democratas fossem o que ocupasse as notícias, e não as respostas ou o posicionamento do Trump. A estratégia seria voltar com carga total a ataques do Trump, uma vez que os democratas confirmassem ele como candidato que vai até o fim. Agora, esse atentado ele muda um pouco a perspectiva de curto prazo. Se as pesquisas indicarem que há um crescimento no apoio ao Trump, sem ele precisar partir para uma narrativa mais agressiva, ele vai topar e vai ficar um pouco mais calmo em relação a isso. Se atingir um platô de crescimento rápido e demonstrar uma estabilidade nesses mesmos percentuais que nós estamos vendo ao longo das últimas semanas, aí sim o Trump vai voltar para o ponto original de ataques mais pesados com Biden, tentando inclusive forçar o Biden a cometer algum erro de ataque em relação a ele, sendo insensível ou fazendo alguma referência que pode ser interpretada como algo que incite a violência. Então o Trump agora ele é o dono dessa narrativa. O Biden está refém da forma como o Trump colocar os assuntos e, claro, a polarização é tão grande que a temperatura não vai baixar. A temperatura ela pode ficar estável por uns dias, mas ela vai voltar com carga pesada até o fim dessa campanha. Pode funcionar e para quem funcionar, né? Se agora é bom mostrar moderação, porque você pode conquistar votos, você pode conquistar os indecisos ali, os 200 mil indecisos dos 6 estados, então ele vai seguir assim. Agora, se for conveniente em algum momento conflagrar, polarizar e tensionar, tanto para um lado como para o outro, se isso for render votos, eles vão voltar. Ninguém vai pensar 2 vezes antes disso, imagino.